Olá pessoal, sejam todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Hamilton dos Five e no dia de hoje eu quero meditar convosco a palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 18, onde fala sobre a maldição da figueira. Mas é importante lembrar que a maldição da figueira simboliza a maldição do povo de Jerusalém. Mas eu vou trazer aqui à luz também dos dias atuais, porque o próprio Jerusalém pode ser cada um de nós no dia de hoje. A figueira pode ser cada um de nós no dia de hoje. Jerusalém pode ser cada um de nós. Então, vamos escutar a palavra. Eu vos garanto que essa palavra é muito forte, muito. Quando eu li logo de imediato, eu disse, não, eu preciso fazer um vídeo, porque eu gostei muito da palavra. Então, assim diz a palavra no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 18. Eu vou lendo e de imediato já vou explicando. Logo de manhã, cedo, ao voltar para a cidade, teve fome. Quem teve fome? Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou senão folhas. Jesus estava com fome e queria algo para comer. Viu uma planta, que é a figueira, mas simplesmente naquela planta havia folhas. Em outras palavras, se nós estamos aqui a dizer que a maldição da figueira representa a maldição de Jerusalém, quer dizer, Jesus encontrou Jerusalém, que era uma figueira, queria algo para comer, queria uma fruta da própria figueira, mas simplesmente encontrou folhas. A figueira que dá frutas é porque já cresceu o suficiente. Eu não vou exigir uma figueira tão pequenininha para me dar frutos. Então, já era uma figueira que já se esperava para poder dar frutos, mas não estava a dar frutos. E aí Jesus o que fez? Disse então, nunca mais nascerá fruto de ti. Nunca mais nascerá fruto de ti. Falava para aquela figueira e de facto aquela figueira secou. Nunca mais, provavelmente nunca mais deu fruto. Isso me faz pensar numa passagem que fala sobre os talentos, onde um foi dado 5, outro foi dado 2, outro foi dado 1. O que foi dado um talento não usou um talento e foi no final tirado aquilo que tinha. E aqueles que usaram os seus talentos foram acrescentados ainda mais. Quer dizer, acrescentaram, tiveram lucros e também disseram que seriam acrescentados ainda mais. Quem tem pouco será acrescentado, mas aquele que não valoriza o pouco que tem será tirado e será dado aquele que já tem. Jerusalém já era um povo que já se esperava coisas úteis, já se esperava fruto, mas não estava a dar fruto. Hoje Jerusalém pode ser cada um de nós. Jesus está com fome. A pergunta é, o que você está a dar Jesus para poder se alimentar? Jesus está com fome. O que você está a fazer para poder alimentá-lo? Lembre-se, uma planta que não dá fruto ou que não dá frutas é secada, é destruída. Então, dê fruto, minha irmã, dê fruto, meu irmão. Porque se você não dá fruto, e não estamos a falar simplesmente de fruto, estamos a falar de bons frutos. Frutos que alimentam Jesus. São os frutos que aqui estamos a nos referir. Procure dar frutos que alimentam Jesus. Agora, se andar por aqueles caminhos que você anda, alimenta Jesus, continue. Mas se andar naquele caminho que você anda todos os dias,
e você acha que esses caminhos não alimentam Jesus, então mude os seus caminhos. Talvez você ainda não é aquela figueira adulta, significa que você ainda tem chance para você modificar, para você mudar seus atos e dar fruto. O que se quer é dar fruto, porque planta que não dá fruto é destruída, é secada. Continuando, nunca mais, Jesus disse para aquela planta, nunca mais nascerá fruto de ti. E naquele mesmo instante, a figueira secou. Veja o poder de Jesus. Só pelo facto de falar, secava. Estás curado, estás curado. Então Jesus era uma pessoa com muito poder. Vendo isto, os discípulos disseram admirados. E verdade, os discípulos disseram admirados. Como que a figueira secou subitamente? Ficaram admirados. Quer dizer, Jesus faz coisas que nós simplesmente admiramos. Jesus respondeu, em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidares. São duas coisas. Se tiverdes fé e não duvidar, significa que nós precisamos de fé para fazer coisas extraordinárias, mas não devemos duvidar da nossa própria fé. Se tiverdes fé e não duvidares, não só fareis o que eu fiz a esta figueira, mas sim, se disser a este monte, tira-te daí e lança-te ao mar, assim acontecerá. Se tiverdes fé e não duvidares, podemos fazer coisas extraordinárias. Podemos fazer coisas maiores que Jesus, algumas coisas maiores que o próprio Jesus um dia fez. É o próprio Jesus que está a falar, não sou eu. Está na Bíblia. Se tiverdes fé, vocês simplesmente não vão secar a figueira. Vocês vão ter a capacidade de dizer, ei monte, sai daí e vai aí. Você está mal posicionado. E isso de facto acontecerá. Significa que nós temos que ter fé. Mas não basta simplesmente ter fé enquanto duvidamos lá no fundo da nossa própria fé. Eu lembro de um episódio, se não estou erro, acho que é o Paulo, quando caminhava sobre as águas, ele estava a ver aí Jesus logo de madrugada. Será que és tu? Se é que és tu, chame para ouvir o seu encontro. Jesus disse, vem. Ele começou a andar sobre as águas, até que andou, mas por causa das tribulações que aí aconteciam, por causa do vento, por causa da tempestade, ele acabou duvidando e afundou. Ele tinha fé? Tinha, mas duvidava. Se ele não tivesse duvidado um pouquinho, ele chegaria onde estava Jesus. Então, se nós não duvidarmos da nossa fé, e tendo fé e não duvidarmos, podemos fazer coisas extraordinárias. É o que Jesus está a dizer. E vocês vão ser capazes de dizer a este monte, sai daí e vai-te. Tira-te daí e lança-te ao mar. Aqui, eu preciso entender que aqui, eu diria que tem uma outra segunda interpretação. Por quê? Porque o monte tem uma outra parábola que um dia eu vou trazer aqui de próprio Jesus, em que o monte representa coisas ruins, representa pecados que cada um de nós temos, né? E o mar é justamente o sítio que muitas das vezes lança-se coisas ruins. Então, se ele diz, se vocês tiverem fé e não duvidar, vocês são capazes de tirar um monte. Este monte pode estar dentro de nós. Este monte pode estar dentro de nós como figueira. Este monte representa pecados. Este monte representa coisas que nos afastam de Jesus. Então, se nós tivermos fé e não duvidar, podemos dizer que esse pecado a partir de hoje nunca mais vai me dominar. Se eu tiver fé e não duvidar da minha própria fé, eu tenho a capacidade de dizer que a partir de hoje eu não quero mais cometer esse tipo de pecado. A partir de hoje eu não quero mais viver no pecado. Eu tenho essa capacidade. Mas já que duvidamos, não conseguimos dar essa autoridade dentro de nós, dizer que isso a partir de hoje eu já não quero. Por que nós voltamos a cometer um pecado? Porque aquilo provavelmente alimenta o corpo. Agrada o corpo, mas a nossa alma onde que fica? Nosso espírito onde que fica? Então é preciso nós tomarmos uma decisão de que a partir de hoje eu quero tirar este monte. Quero tirar esses pecados. Eu quero sair desse caminho. Eu quero viver outra vida.
Não duvide disso, você é capaz. É o que Jesus está a dizer, não duvide, você é capaz. Não sei qual é o pecado que você todos os dias comete, não sei qual é o pecado que você frequentemente comete. Mas lembre-se, se você decidir de facto e não duvidar, você é capaz de tirar estes pecados, mudar a sua vida e lançar tudo isso que te paralisa de se aproximar de Jesus. Você é capaz de tirar tudo isso que te paralisa, de modo que você não dê fruto. Você é capaz de tirar tudo isso que te paralisa, de modo que você não alimenta Jesus e lançar ao mar. Aquilo já vai com a própria água, já vai. Você não vai cometer mais o mesmo pecado. Porque isso é simbologia. Quando você tira uma coisa da tua vida e você lança no mar, aquilo já vai. Não volta mais. Então, se você comete um pecado, se arrepende, depois volta mais a cometer um pecado, você ainda não tirou este monte de lugar para um outro lugar que este monte merece, que é o mar. Ainda não tirou. Ainda te falta fé, ainda te falta coragem. E você duvida de você mesmo. Lança-te do mar e assim acontecerá. Em algum momento, continuando, antes de eu quero falar uma coisa que aqui não existe. Porque, então, se não tiveres fé, se tiveres fé e não duvidares, não só fareis o que eu fiz a esta figueira, mas se disser a este monte, tira-te daí, lança-te ao mar, assim acontecerá. Tudo quanto pedirdes com fé na oração, essa palavra é muito forte, tudo quanto pedires com fé na oração, haveis de recebê-lo. Tudo quanto pedires na oração, com fé, haveis de recebê-lo. Tudo quanto pedires na oração. Tudo quanto pedires com fé na oração. Todos os dias, eu acredito que muitas das vezes, ao fazer nossas orações, nós pedimos alguma coisa. Agradecemos, mas no final pedimos alguma coisa ao nosso Senhor Jesus, pedimos alguma coisa a Deus. Quase todo mundo pede. Mas a diferença é que alguns pedem com fé. Pedem com aquela certeza de que vão receber. Alguns pedem simplesmente como se estivesse a tentar. E a Bíblia já diz, não tente até o Senhor. Então é preciso fazer oração, mas é preciso fazer oração com fé. Isso é que diferencia de um cristão com, se calhar, um outro. Tudo quanto pedirdes, senhores e senhoras, quer dizer, tudo quanto pedires, tudo, se nós formos a pedir com fé, nós vamos ter. Então, se nós não temos coisa que nós estamos a pedir, é que talvez não temos fé suficiente. Tanto esses montes que estão dentro de nós, na oração, se nós pedirmos com fé, Deus vai nos ajudar a tirar esses montes e a tirar e lançar no mar. Eu fico por aqui, que os teus montes você lance no mar e que faça a oração com fé e que você possa alimentar Jesus com bons frutos. Porque lembre-se, uma planta que não dá frutos, Jesus destrói. O que significa dar frutos? Porque voltando à luz dessa mesma palavra, aqui fala-se de fé, fala-se de oração. A própria Bíblia diz, uma fé sem obras está morta. Ou seja, você pode ter fé, mas se com a tua fé você não faz nada, então você também é uma figueira que um dia será destruída. Você tem que fazer orações com fé, mas a tua fé tem que te permitir você fazer coisas extraordinárias. A tua fé tem que estar baseada também em obras, porque uma fé sem obra está morta. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Yeah. Ok. A fé deve produzir frutos.
Produza frutos com a tua fé. Produza frutos com a tua fé. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.